Então, alguns recadinhos para vocês. Eu sei que aqui a maioria, né? Ah, Tadeu, tranquilo. Esse é o oficial e agora que você vai estar usando o profissional, né? Tá ótimo. Então, pessoal, eu sei que aqui a maioria de vocês que já me acompanham aqui no Instagram já participaram, então, do meu workshop. Lembra que da vez passada a gente colocou o nome de Workshop Massoterapeuta de Sucesso e esse evento agora a gente mudou o nome para o Workshop Turbine Sua Massoterapia. Os conteúdos, a ideia, assim, do que vai ser abordado neste evento são praticamente os mesmos que a gente abordou no evento passado. Então, se você, né, lembra tudo, se você anotou tudo, mas quer revisar, né, quer reassistir toda a sequência de Quick, toda a parte teórica, toda a orientação, né, algumas transições, algumas dicas, algumas informações que a gente passa um pouco diferente, mas de modo geral ele está no mesmo formato ainda, tá? A ideia é com o tempo ir atualizando sim, mas nesse momento ainda não tem essa necessidade. A diferença é que no dia 3, na aula 3, né, hoje a gente já oferece o curso Massoterapeuta de Sucesso, que é aquele curso mais completo que a gente oferece ao final do evento, né? Para quem quer realmente, dar continuidade, se aprofundar na massoterapia, quer aprender mais conteúdos, tá ok? E nessa live de hoje eu resolvi falar assim, sobre alguma atualização em relação a alguns vídeos que eu fiz. Então, a gente fez um vídeo lá que é muito bem assistido no canal do YouTube, que são 5 dicas para o massoterapeuta iniciante. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de 5 dicas para quem quer ter sucesso na massoterapia. Tá? Então esse vai ser o tema de hoje. Mas antes, a gente tem mais aí uns 4 minutinhos antes da gente entrar nesse tema específico. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode estar falando, tá? Iniciante, bacana. Eu vi aqui, teve um pessoal que falou que começou a me seguir agora. A Gleuza, né? Estou te conhecendo agora, prof. Então tá, E outra coisa, então. Para quem está me conhecendo agora, vai ter nos dias 27, tá? 28 e 29 de setembro, no final desse mês, o evento chamado Workshop Turbine Sua Massoterapia. Turbine Sua Massoterapia. E esse workshop ele é 100% gratuito e 100% online. E ele vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, tá? Que é Massoterapeuta de Sucesso. Ou Professor Marcelo Dói, vocês também conseguem estar encontrando lá o meu canal, tá ok? E nesse workshop a gente apresenta para vocês os 3 pilares do massoterapeuta de sucesso. Os 3 pilares do massoterapeuta de sucesso. Lembra quais são os 3 pilares, né? Conhecimento, gestão e marketing. Se você tiver esses 3 pilares bem desenvolvido, tá? O sucesso é garantido, não tem como vocês não terem sucesso, tá ok? Volta aí, agradecer sobre o conteúdo sobre a Andy Dias, que passou segunda passada, me ajudou muito, bacana, legal. Eu vou fazer ainda um outro vídeo para colocar lá no canal do YouTube a respeito de Andy Dias, estou devendo isso, com um pouco mais de imagem, eu acho que às vezes facilita um pouquinho a visão. Mas a ideia é essa, né? Que a gente consiga aqui nas lives passar isso de forma mais direta, para que vocês consigam entender realmente a maneira mais adequada de atender, né? E tendo dúvidas nesse sentido, vamos estar perguntando e a gente vai desenvolvendo aqui e eu vou ajudando na medida do possível, né? Sempre que possível a gente consegue estar dando as dicas. Às vezes vai faltar um pouco ali de informação, porque a gente está fazendo tudo aqui
né? É uma live, então não é preparado o material, nada. A gente vai vendo que vem na cabeça, né? E às vezes a gente acaba passando um pouquinho. Bom, ó, quase 10h10, né? Então, eu vou escrever aqui o tema. 5 dicas para ter sucesso na massoterapia. Isso serve tanto para quem já é experiente, como também para quem está iniciando. Então eu vi que tem um pessoal hoje que está chegando agora, né? Um pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, tá? Estou fazendo um curso de maço, legal, muito bom. A ideia hoje em dia tem uma vantagem, tá? Como, assim, os cursos presenciais estão voltando porque a pandemia está melhorando, né? Inclusive, aqui, ó, só um momento jabá, um momento merchan, vai ter o meu curso presencial na cidade de Maringá. Se eu não me engano, vai ser no dia 16, 17 de outubro, tá? Então vai ser lá no dia 16, 17 ou 14 e 15. É num sábado e domingo nesses dias aí. Eu não sei se é 16, 17 ou se é 15, 16 de outubro, tá? E vai ter lá em Maringá, vai ser um curso presencial e a gente vai estar passando o conhecimento da técnica do Shiatsu, como é um curso que muita gente me pediu, e lá a gente conseguiu organizar bem dentro do Hotel Deville, junto com a XN Day Spa que tem lá em Maringá, né, a outra unidade que a gente tem da nossa clínica, do nosso spa urbano. Então vai ser bem bacana, tá? Quem puder tá participando lá, tá aproveitando este momento, vai ser muito bem-vindo para a gente estar se conhecendo pessoalmente. Eu sei que às vezes é um pouco distante, mas Maringá tem um aeroporto, tem hotéis bacana, tá? Então é uma opção para a gente poder estar se encontrando. Valéria, é uma outra coisa que o pessoal tem me solicitado. A gente está vendo a possibilidade de fazer sim em São Paulo ainda esse ano. Eu acho que vai ser um pouco difícil, mas eu gostaria muito também, principalmente se a gente conseguisse, né, se organizar, né? Eu não consegui ainda, né, ter uma data, ter alguém que faça ali alguma coisa pra gente, mas seria bacana se a gente conseguisse, né? Talvez, quando eu já tenho um outubro, teria que ser alguma coisa em novembro, né? Ou para comecinho de dezembro, né? Mas a ideia final de novembro, de repente, é uma boa possibilidade. Não sei se a gente consegue. Hoje em dia também não dá para fazer assim um curso e abrir para muitas vagas por causa da pandemia, né? Então, se a gente conseguisse abrir ali, seria no máximo 20 pessoas que poderia estar encontrando, dependendo do espaço, né, que teria disponível, tá? Porto Alegre também é uma opção, já me pediram para estar indo para Porto Alegre, seria bem bacana, né? Seria bem legal. Daqui para Porto Alegre é bem fácil. Bom dia, Giane. Bom dia, Marquinhos. Joia. Suzana, Nelise. Bacana. Bom dia. Bom dia, Rosivânia. Então, vamos entrar no tema de hoje, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida em específico, pode estar mandando, tá? Que a gente, né, vai respondendo ao final, ou eu vou fazendo os vídeos, de repente alguma coisa nesse sentido que vai ser bacana. Carol Jacques, Curitiba, ó, sou de Londrina, né? Mas você, qualquer coisa, podia ir para Maringá, né? Se você tiver interesse, seria bacana. Maringá não é muito longe, o aeroporto é bem tranquilo, né? É uma opção para a gente estar se encontrando lá, pelo menos nesse momento. Isabela, método Renata França. Oi, Isa, tudo bem? Bom dia. Entrou. Rio Grande do Norte é longe, né, Marquinhos? Esse daí fica mais difícil. Odete Prates, massoterapeuta, seja muito bem-vinda ao canal. Canal não, né? Ao Instagram aqui.
Recife. Recife também é um pessoal que tem bastante público aqui, tá? A gente tem bastante gente de Recife, isso é muito bacana. Bom, vamos lá, senão a gente não vai dar tempo de falar das 5 dicas, né? E eu estava assistindo o meu vídeo que eu falei da iniciante, e lá a gente é um pouco mais abrangente. Então aqui eu vou ser um pouco mais direto, no sentido de que a ideia é fazer com que vocês reflitam e que vocês consigam ter uma informação mais direta. Então, o que eu quero dizer para vocês? Assim, em relação às técnicas, se você trabalha com um público, né, específico, você conseguiu definir ali o seu nicho, tá? Você tem que procurar a técnica que esse nicho mais precisa. Então, vamos dar um exemplo, tá? Tem muita gente que me procura e né, na massoterapia, sim, o maior público é do massoterapeuta feminino. Não tem jeito, né? Então, mulheres, a maioria das vezes, acabam entrando, né? E tendo até, né, mais sucesso na massoterapia. Por quê? Porque é um público mais familiarizado com esse ambiente. Tanto as mulheres sentem mais confiança e segurança em fazer massagem com outras mulheres, principalmente aqui no Brasil, por causa dessa questão do assédio, né, que é uma coisa séria. Então, as mulheres têm uma vantagem nesse aspecto. E os homens também, aqueles homens que gostam de fazer massagem, que realmente respeitam todas as mulheres, eles também preferem fazer massagem muitas vezes com mulheres. E hoje em dia, as mulheres, naquela questão que tinham ali um ponto, né, negativo, entre aspas, né, que é em relação à força, melhoraram muito. Então, hoje em dia, as mulheres conseguem praticar na massagem a mesma intensidade de pressão que um homem, por exemplo. Tá? Então, às vezes, até a gente sente mais a massagem ali de uma masso feminina do que de um outro masculino, tá? Então, isso também evoluiu muito, né? O pessoal treinando, praticando, conseguiu chegar num nível bem bacana e isso aumenta mais ainda, né, o público ali de atendimento da massoterapeuta feminina. Então, ele acaba tendo algumas vantagens e tudo mais. Só que por causa da questão do assédio, o que acaba acontecendo? A pessoa restringe o seu público, eu só vou atender público feminino. Então, se você atende apenas o público feminino, é imprescindível, quando a gente fala de técnica, você não trabalhar com a drenagem linfática, tá? O carro-chefe acaba sendo a drenagem linfática. Então, você tem que procurar conhecimento, estudo, cursos nessa área. Então, você vai estudar, você direciona todo dentro daquele pilar do massoterapeuta de sucesso, conhecimento. Então, você tem que estudar desde lá anatomia, fisiologia do sistema linfático. Então, quando eu começo a drenar lá na perna, para onde eu tenho que levar a linfa? Em que sentido? Onde vai ser drenado? Se é no quadrante, né? Perna geralmente vai lá para cima, né? Termina tudo aqui na junção da veia jugular, da veia subclávia. Mas qual que é o caminho a percorrer nesse sentido? Então você tem que estudar tudo isso, você tem que se aprofundar nesse aspecto, porque é isso que vai te dar o retorno. Tá? Estudar as doenças relacionadas ao sistema linfático, então linfedemas, né? Os pós-operatórios, porque vai te dar um público muito frequente. Hoje em dia, quantas pessoas não fazem cirurgias plásticas? Quantas pessoas não precisam, né, de drenagem linfática pós-operatório praticamente imediato hoje em dia? Então você tem que direcionar o estudo, né, para isso e focar ali e desenvolver nesse sentido. Por quê? Porque é o seu nicho. Então não adianta você chegar lá e começar a querer atender demais, né, todas as técnicas. Eu vou fazer um curso porque ele é um curso ótimo e que é um curso que tem várias técnicas, eu vou aprender um monte de coisa. Na prática, você precisa ter um carro-chefe. Então, na minha opinião, uma dica geral nesse aspecto seja bom, muito bom, seja referência em uma técnica, e aí
preferencialmente de acordo com o nicho que você atende, tá? E seja ótimo, bom em outras inúmeras técnicas. Então você tem que ser perfeito, você tem que ser referência em uma ou duas técnicas, e as outras técnicas você tem que ser bom. Você tem que saber o que tem que ser feito, você tem que saber as contraindicações, e é o suficiente. Você não precisa se aprofundar. Se aprofunde naquilo que te gera renda. Então, por exemplo, que nem eu estou falando aqui do público feminino, tal, que vai trabalhar com a drenagem linfática, que pode trabalhar com uma massagem relaxante terapêutica ou uma modeladora. Tanto faz. Então, uma dessas 3 técnicas precisa ser seu carro-chefe. Mas você pode, ao invés de escolher corporal, querer trabalhar com facial também, não tem problema nenhum. Então, seu público-alvo vai ser o facial, você vai ter que incluir o facial nisso. Agora, só para mudar um pouco o exemplo, então, por exemplo, que nem eu sou homem, eu acabei escolhendo como carro-chefe o shiatsu. Então, tudo que eu atendo hoje em dia, ou é shiatsu, ou é quiropraxia, ou é acupuntura. São as 3 técnicas que eu trabalho. Mas a acupuntura eu ainda estou em aperfeiçoamento. Então, meu carro-chefe, que eu tento ser referência aqui na minha cidade, é o shiatsu e a quiropraxia. São 2 áreas que eu atuo há muito tempo e que eu me aprofundo frequentemente. Frequentemente eu estou fazendo curso, estou estudando, estou me atualizando, estou buscando sempre mais e mais conhecimento. Então parece que, não, eu já fiz 8 cursos de shiatsu ao longo da minha carreira. 8 cursos, bons cursos, tá? Mas será que eu já aprendi tudo? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se o ano que vem aparecer alguma outra técnica, alguma outra formação, algum outro professor, eu vou me interessar, eu vou pesquisar um pouquinho, lógico, aquilo que eu já ensinei para vocês, né? Você quer saber se o professor é bom, tem um curso, então vai lá, verifica o currículo dele, lá no currículo Lattes. Aqui no Brasil a gente tem o currículo, não é em todo lugar que tem no mundo, mas aqui no Brasil a gente tem o currículo Lattes. Você tem a opção de verificar, digita o nome dele na internet, ver o que ele já fez, onde ele aparece, né, o que ele faz. Então isso é muito bacana, porque aí você começa a criar ali uma credibilidade e você já começa a perceber se ele vai te acrescentar alguma coisa ou não. E eu pesquiso isso sempre, lógico, antes de estar fazendo os cursos, né? Vou procurando atrás, vou correndo atrás do professor, daquilo que ele vai poder realmente agregar ali algum conhecimento para mim. Isso é muito importante, tá? Então, em relação às técnicas, foque nisso. Seja bom, seja referência, seja perfeito em uma ou duas técnicas e de acordo com o seu público, tá? De acordo com o seu público. E nas demais, aos poucos, com o tempo, você vai se aprimorando. Você vai se aprimorando. Não queira abraçar o mundo tudo de uma vez, tá? Você não vai conseguir. É quase impossível. Quando eu comecei lá no Japão, eu lembro até hoje que a gente chegou e eu comecei a trabalhar só com reflexo. Trabalhei um ano inteiro só com reflexologia. Fiquei 3 anos lá. Tá, o primeiro ano inteiro foi só de reflexologia podal. E até por isso que eu acho que vocês veem, né, nos meus vídeos, nas minhas aulas, que esse processo flui naturalmente, quando a gente conversa sobre essas técnicas. E depois eu comecei a trabalhar com o shiatsu e com a quick massage. Então lá na minha base de aprendizado foram essas 3 técnicas só que eu aprendi. Só que também não foi tudo de uma vez, as 3 técnicas de uma vez. Foi tudo, né? Cada um no seu tempo. Então, primeiro lá, a reflexologia podal, onde eu me dediquei, pratiquei, aprendi. Quando estava consolidado aqui na minha mente, quando eu já tinha, né, aprendido muita coisa a respeito disso, já estava ali no piloto automático, foi quando a gente entrou com a quick massagem, e aí eu desenvolvi também todo esse trabalho, foi trabalhando, treinando, praticando. Quando estava consolidado, aí sim que a gente foi para a técnica do shiatsu, e aí depois eu acabei me apaixonando mais pelo shiatsu e segui então o caminho nesse sentido, tá? Eu vi aqui que eu estou falando, né? E para não perder aqui o meu conceito, eu deixei passar, tem várias perguntas, no final a gente volta tudo aqui para poder falar um pouquinho mais e responder as dúvidas de vocês, tá?
Então, essa é a primeira dica. Se você trabalha com público feminino, corporal, drenagem, modeladora, massagem terapêutica, massagem clássica relaxante, perfeito. Se você quer facial, tem também as técnicas de faciais. Se você trabalha com gestante, vai ter as técnicas específicas de gestante. Então, foque nisso, tá? Não queira abraçar o mundo e direcione aí os seus estudos. E não queira, né, adiantar, não fique achando que quanto mais técnicas você tem, maior a chance de você ter sucesso. Isso é um mito. Isso é um mito, né? Você tem que ser bom referência. Lógico, quanto mais você souber, tá? Quanto mais você aprender, melhor. Mas isso tem que ser cada coisa tem que ser no seu tempo. Então não adianta, senão você não vai aprender nada. Você quiser aprender um monte, né? Eu mesmo lá, quando eu vendo o meu curso, Massoterapeuta do Sucesso, você vai ter 5 técnicas, tá? E você vai escolher ali aquela técnica que você mais curte e vai direto primeiro naquele aprendizado. Porque a partir do momento em que você se desenvolve nisso, praticar bastante isso, aí sim você vai seguir caminho e aprendendo as outras técnicas para que você consiga, tá, ter sucesso. Se você é um iniciante de tudo ali, quer massagem terapêutica, quer atender massagem relaxante, corporal, quais são as 2 técnicas que são principais? Que nem eu já falei várias vezes para vocês. Para mim, na minha opinião, o shiatsu e a massagem clássica. Esses 2 cursos também são fundamentais para que você tenha, né, possibilidades, uma abrangência maior de público, para que você consiga, né, poder atender o máximo de público possível, você dê conta disso. Então isso também é uma outra opção para você estar escolhendo, e aí você vai estudar ao máximo todas essas 2 técnicas, tá? Esgotar, e só quando ela estiver no piloto automático, quando você já tiver, né, realmente assim, craque nisso, craque ainda não, mas quando você já estiver bem, atendendo tranquilo, com confiança, aí é que você vai passar a estudar outras técnicas também para ir agregando mais valor ainda ao seu atendimento, ao seu serviço, tá? E então, esse é a primeira dica, essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. Enquanto isso, eu vou responder algumas perguntas aqui. Prof, qual a sua opinião de aplicar o Reiki e massoterapia em seguida? Na minha opinião, é tranquilo. E aí, tanto faz a ordem, eu acho. A não ser que tenha alguma situação específica do Reiki, tá? Denise, eu não sou especialista em Reiki, eu não atendo com Reiki. Eu gosto muito do Reiki, já recebi Reiki. E acho super interessante. Mas aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que seguir um caminho e às vezes não adianta a gente querer abraçar o mundo. Então, se você já atua com isso, e aí, quando você for entrar na massoterapia, escolha uma técnica, porque senão também você não vai dar conta. A massoterapia é muito abrangente. O Reiki, né, ele pode ser agregado com qualquer uma corporal, porque às vezes, né, para a pessoa que trabalha com Reiki, ela sente falta de alguma coisa mais física, de alguma coisa do toque direto para poder o quê? Para que o cliente sinta mais ainda o efeito do bem-estar, porque a gente já sabe que o toque estimula, sim, a liberação de hormônios, a liberação de neurotransmissores que potencializam a sensação de bem-estar. Então, você precisa, às vezes, tocar, sim, o cliente ali para fazer a diferença, né? E aí, associando os 2, eu acho que o resultado acaba sendo muito maior também, tá? A Josenilda disse, tem aqui, bom dia a todos, tá com uma outra bandeirinha aqui, depois me fala. Josenilde, da onde você fala? Não é do Brasil? Ana Saíde Estética. Eu não faço isso, eu não tenho medo, mesmo porque hoje em dia mulher também pode assediar do jeito. Isso é verdade, né? Tem esse outro lado também. Mas apesar de tudo, assim, o homem ainda é o pior nesse aspecto, quando o cara, sabe, né, entende. A Gleuza, eu quero drenagem, é o que eu mais gosto de aprender. Isso, estude bastante, desde a anatomia, fisiologia do sistema linfático, tá? Depois as doenças que acometem mais o sistema linfático e aí depois parte para técnica, para entender realmente ali como que funciona, quais as melhores manobras para você ter melhores resultados.
Professor, eu estou estudando Shiatsu, que o senhor passa no YouTube. Isso mesmo, estude bastante o Shiatsu, tem bastante conteúdo sobre isso, tá? A Valéria falando assim, ó, a aprendizagem é constante, sempre vai ter alguma novidade, aperfeiçoamento das técnicas, né? Isso, mas foque em uma ou duas técnicas para começar, Valéria. Então, quando a gente tem alguma dificuldade de não saber o que fazer ou onde começar, escolha uma, comece por uma e dê o tempo para ela maturar, para você se aperfeiçoar, para você realmente aprender aquela técnica. E só depois que você aprendeu essa técnica, você parte para a próxima, vai dando continuidade na carreira, tá? É uma técnica específica, ótima dica, que bom que você gostou. Estou fazendo shiatsu no meu espaço, bacana. O shiatsu e a quick, eles são bem parecidos, então dá para você trabalhar juntos nesse caso específico, tá, cubano? Gleuza, quero aprender o shiatsu, sim. Agora, que nem eu tô te falando, Gleuza, se você tá ali fazendo curso de formação de massoterapia, provavelmente você deve estar aprendendo várias técnicas, tá? No curso de formação, você não sai bom em nenhuma delas. Você tem um conhecimento bom, um bom conhecimento sobre todas as técnicas, mas na prática você precisa ainda se desenvolver. E é por isso que eu estou falando, você vai escolher uma ou duas técnicas dessas que você aprendeu no curso inteiro e vai se dedicar exclusivamente por um tempo. Depois que você tiver confiança, tiver realmente aprendido tudo que o mínimo necessário nessa técnica, aí sim é que você vai partir para conhecimentos novos, tá bom? Porque senão vai ficar perdido, tudo fica pelo meio do caminho e aí, né, nada acaba saindo perfeito. E quando você não tem algo ali que realmente para se destacar nesse mercado hoje em dia, né, você acaba perdendo oportunidades, tá? Você acaba perdendo e ficando para trás. Isso, tem os vídeos lá. Obrigado, viu, Marcos? A Isa, eu estou adorando fazer shiatsu e reflexologia podal. Embora a reflexologia podal aqui em Pergunta as pessoas não aderem muito. Não é só em Portugal, não, tá, Isa? Aqui no Brasil também vai precisar de um tempo, né? Você divulgando, mostrando. As pessoas gostam muito da ideia, do conceito de reflexologia podal, de massagem nos pés, mas tem muita vergonha, né? O brasileiro, e agora eu tô sabendo aqui que em Portugal também as pessoas não aderem muito, e eu acho que o principal motivo é a vergonha. Mas o shiatsu, sim, o shiatsu é uma técnica fantástica. Eu vi você que já fez a drenagem linfática lá do método Renata França e correr junto, paralelo com o shiatsu, tá? Se dedique bastante, treine bastante. E é aquilo que você mesmo fez esses dias, com esses eventos que vai acontecendo, as dificuldades que você vai encontrando, mas não deixando de praticar, me perguntando, tirando dúvidas, Isabela, é isso que importa, porque é isso que vai te dar coragem e vai falar, nossa, se acontecer isso, a próxima vez, eu já sei, eu vou fazer isso assim assado, vou dar essa orientação que o professor me falou, e assim vai evoluindo. E com o tempo você vai ver que isso não acontece, vai diminuir muito, né? Ocasionalmente, uma vez ou outra, que você vai ter uma outra dificuldade de novo. E aí, quando você chegar nesse ponto, é porque você realmente já está pronta para, né, ter o sucesso ali com a técnica e, de repente, acrescentar alguma outra nova no seu portfólio, tá? Fabiana, eu queria saber se os certificados é válido fora do Brasil. A princípio, em relação à validade dos certificados, ela é relativa. Por quê? Porque eu sei que, assim, quando você atende, assim, aqui no Brasil, os certificados estão escritos tudo em português. Então, você teria que traduzi-los para onde você vai. Então, por exemplo, um amigo meu foi para a Austrália, tá? Foi para a Austrália. Ele foi fazer lá um pós-doc, mas ele queria também poder trabalhar, atender lá com massoterapia, tá? E aí ele tinha uns certificados. Ele tinha uns certificados que, inclusive, foi a minha escola que emitiu para ele, né? Ele trabalhou comigo aqui, eu dei todo um treinamento, e aí eu tenho alguns certificados. Então, ele pegou, levou para a Austrália esses certificados,
e ele traduziu esses certificados. Então tem um custo em cima disso, porque para traduzir tem que ser profissional juramentado, tem que ser credenciado lá nos consulados, validado e tudo mais, então não pode ser qualquer um. E aí ele traduziu esse certificado e conseguiu usar sim fora do Brasil, tá? Conseguiu usar fora do Brasil, ele conseguiu utilizar para aplicar no visto de trabalho de massoterapeuta lá na Austrália, tá, Fabiana? Isso é a informação que eu tenho. Ele conseguiu pegar esses certificados e utilizar para solicitar o visto como profissional massoterapeuta, tá? Para poder se registrar lá como massoterapeuta na Austrália. E eu tenho também a possibilidade de emitir certificados da escola japonesa de Shiatsu, então mais especificamente no Shiatsu, eu tenho condições de oferecer uma certificação internacional emitida lá pela escola de Shiatsu, escola japonesa de Shiatsu de Madrid, da Espanha, né, em Madrid. Então é uma outra oportunidade, se você tiver interesse, tiver essa necessidade, manda um direct para mim que aí de repente eu posso te ajudar, tá? A Isabela falando aqui ainda, por normal faço sempre o shiatsu seguido da massagem relaxante. Perfeito também, não tem problema nenhum. Pode associar as duas, né? É bem bacana isso. Professor, estou me aprimorando o shiatsu que o senhor ensina. Quando estiver bem, passarei para reflexo. Perfeito. Primeiro, se aprimore, cubano, né? No shiatsu, depois é que vai para outra técnica. Muito bom. O Jorge Maciel aqui. Bom dia, sensei. Uma cliente quer saber se poderia fazer drenagem linfática diagnosticada com policisto. Policisto ou ovário policístico? Tem que verificar. Se for só ovário policístico, não tem problema nenhum. Pode estar fazendo sim, tá? Eu acredito que seja isso aqui. Mas, a princípio, sim. Qualquer coisa me manda uma mensagem por direct para eu estar te orientando melhor. Josenilde do Caribe. Sou massoterapeuta e desde que conheci pelo YouTube sigo todos os seus vídeos. Legal. E você é brasileira ou você, né, que mora aí? Há quanto tempo que você atua? Que bacana. O Paulo Takashi. Bom dia, tudo bem? Verdade, focar numa técnica e depois vai complementando. Muito bom. Estou estudando shiatsu e a reflexologia podal. Bacana, Jordane. Isso aí, isso aí. Não adianta querer demais, né? Primeiro, aprenda bem essas técnicas, se torne referência nessas técnicas e depois você vai agregando conhecimento. Mesmo porque também depois que você já atua bastante, já tem boa base ali nas técnicas, você aprender as outras fica muito mais fácil, Professor, você tem alguma dica para cuidado com as mãos do massoterapeuta? Fiz um vídeo sobre isso antes de ontem, na sexta-feira. Um vídeo perfeito aqui explicando tudo que é importante para que a gente cuide das nossas mãos. Em breve, né, no máximo 1 ou 2 semanas, vai estar lá no meu canal do YouTube, tá, Graciana? Então acompanhe que você vai conseguir assistir e vai ter todas essas dicas lá. Na verdade, eu já falei às vezes algumas vezes, né, o que é importante, mas de modo mais detalhado, com exemplos, né, mostrando tudo como que a gente pode estar aplicando. Eu fiz um vídeo essa semana, gravei esse vídeo, então tá editando e tá na sequência lá dos que vão ser liberados lá no meu canal do YouTube. Então, corre lá se você não é inscrito, se inscreve, tá, Graciana, e acompanhe. Mas só para não deixar aqui sem nenhuma orientação, o que é preciso fazer? Se você tá com dor porque ele tá inflamado, tem que fazer gelo 3 vezes por dia, 20 minutos, tá? É uma opção para você estar fazendo. Mas fora isso, o que a gente precisa pensar no conceito preventivo? E aí eu posso trabalhar com o calor e o frio, Então eu boto na água quente, depois eu boto na água fria. E aí com isso eu consigo melhorar o fluxo de sangue na região e eu consigo melhorar, né, essas crises, tá? Eu consigo evitar que essas crises de dores apareçam na minha mão. Além disso, alongamento é fundamental, tá? De todos os lados, de todos os dedos da mão, da musculatura aqui do punho. E exercícios para fortalecimento da musculatura da mão. Esse
é o caminho, é o que você precisa fazer para cuidar das mãos. Isabela tá falando aqui. Isabel, professor, rapaz, no dia seguinte já estava bom com dores no ombro. Tá vendo? Falei para você. E ele fez a bolsa de água quente? Ele fez a bolsa? Sim, isso mesmo. Precisamos de fazer tradução com o tradutor juramentado. Exatamente, tá vendo? Ó, a Josenildo que trabalha lá no Caribe, massoterapeuta no Caribe, confirma aí o que eu disse para vocês. Lelidigues falou aqui para mim que faz o shiatsu e as pedras quentes. Bacana também, boa combinação. As pedras quentes para mim também é algo muito fantástico. O Tom, né, ele fala assim, o shiatsu pode ser aplicado em mulheres grávidas após 12 semanas? Pode, inclusive antes também, com cuidado especial, mas pode ser aplicado assim, tá? Legal. A Josinha tá falando assim, ó, trabalha 5 anos com massagem, carro-chefe na pandemia, massagem relaxante. Tenho certeza disso. As pessoas estão muito estressadas, precisando muito disso, né? Amanhã começa a fazer quick cubano falando aqui, ó. Amanhã começa a fazer quick na igreja, no qual eu congrego. Como eu não vou levar minha cadeira de quick, vou improvisar como já estou fazendo em alguns lugares. Perfeito. O importante é praticar, né? Né, cubano? Né, Tadeu? A Carla tá falando, te acompanho pelo YouTube. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui no Insta também. Não sei se fez a bolsa, legal, mas cobre ele e sempre oriente a estar fazendo, tá, Isabel? Porque isso vai ajudar bastante, tá? A Carol Sopa, bom dia. Reflexologia pode ser aplicada em quem tem esporão ou joanete? Pode sim ser aplicada em quem tem jorão ou esponete. Só que não é o que vai resolver o problema da dor desse cliente. Vai ajudar a aliviar, mas não vai resolver, tá? O esporão, ele precisa o quê? Diminuir impacto. Então, se ele usa chinelo, anda descalço, usa sapatilha, sapato fino, não pode. Tem que usar tênis, tem que andar com algo mais confortável por um tempo, pelo menos para o quê? Para diminuir impacto. Não pode andar descalço. E a joanete, né, a questão lá do hálux, do dedo do pé, que vai criando aquele osso aqui do lado. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes é porque usa aqueles sapatos de bico fino, então os dedos ficam todos, né, apertadinhos, e aí para melhorar você precisa colocar o quê? Uma toalha, algum apoio, tá? Algum acessório entre o polegar do dedo do pé e o segundo dedo para fazer mudar o sentido de pressão do osso, aumentar a base de sustentação. Não pode deixar os dedos tudo juntinho, apertadinho, tem que abrir, tá? Quando você abre desse jeito, você melhora essa condição, tá ok? Bom, bacana. Atualizei aqui, ó, mas já são 10h42, a gente falou só de uma dica, falamos só de uma dica para vocês. Mas vamos então para a segunda dica, tá? O pessoal sempre me pergunta como que eu começo atuando, tá? E, na minha opinião, para ser bem direto, existem várias formas para você começar atuando como massoterapeuta. E eu vou falar aqui, ó, você pode atender domiciliar, você pode ser empregado em alguma clínica, você pode abrir o seu próprio espaço, você pode fazer parcerias em empresas, salão de cabeleireiro, em academias, em clínicas de pilates. Você pode também trabalhar em espaços coworking, que dividem espaços entre, né, com outros profissionais, onde você aluga um espaço ali por hora só. Então, vocês podem ver que existem muitas opções. Qual que particularmente eu recomendo para você começar a trabalhar? Tá? Você acabou de terminar um curso técnico, tá? Você acabou de fazer alguns cursos e não sabe como começar. Minha dica, minha opinião apenas, tá? Mas sincera, minha sincera opinião, mas eu só quero deixar claro que é a minha opinião. Procure um emprego, tá? Você não vai ganhar muito bem, lógico, tá? Porque massagem tem uns custos elevados, mas você vai ganhar bem, tá? Você pode vir a ganhar bem, 3, 4 mil reais. Um massoterapeuta empregado consegue ganhar 2, 3, 4 mil, 5 mil reais. Então, eu tenho os funcionários aqui que conseguiam ganhar esse valor,
tá? Então, comece procurando emprego. Se você não conseguir emprego, porque na sociedade não tem muito e tudo mais, procure fazer parcerias. Por que isso? Porque vai dar tempo para você se aprimorar na técnica, ganhar mais experiência e, a partir daí, começar o seu próprio negócio. Seja atendimento domiciliar ou abrir seu próprio espaço. Então, trabalhe 1, 2, 3 anos para alguém. Faça parcerias por 1, 2, 3 anos em academias, em salão de beleza, em clínicas de pilates, clínicas médicas, clínicas de estética, tá? Procure esses espaços para fazer parcerias e atender, né, praticar ali, ganhar mais confiança, aprimorar na prática o seu atendimento, porque dessa maneira você tem menos riscos. É muito mais barato você fazer parcerias ou você trabalhar de empregado para alguém e aprimorar a sua mão, se desenvolver tecnicamente, ganhar experiência. Depois de 1, 2, 3 anos, né, você já pode começar o quê? A pensar no seu próprio espaço, a pensar em seguir o seu caminho sozinho. Mas logo de cara, às vezes as pessoas precisam de 1 ano só para isso, outras pessoas precisam de 2, outras precisam de 3, e outras, como eu conheço, trabalham assim anos e anos ao longo da sua carreira. Por quê? Porque você trabalha meio período como empregado, você tem ali a sua base estável, que você sabe que todo mês vai entrar ali 2, 3 mil reais para você, e o outro período do dia, seja à tarde ou à noite, ou de manhã ou à noite, você tem para fazer os seus atendimentos domiciliares. O que você precisa ser é ético, você tem que ter ética profissional. Então não adianta você querer roubar clientes do seu espaço e fazer domiciliar. Por quê? Porque uma hora o seu patrão vai descobrir e aí a casa vai cair. Mas independente disso, você sendo empregado no espaço, trabalhando com o seu Instagram, trabalhando com o seu Facebook, com as suas mídias sociais, você vai conseguir, sim, independente, você vai conseguir clientes por conta própria. Então, você sendo honesto, você sendo sincero, você tendo ética, pode ter certeza que você vai evoluir e isso é permitido sim. Lógico que alguns lugares que você vai trabalhar, pode ser que eles tenham a política na empresa de que se você trabalha para ele, você não pode fazer isso fora. E aí vai chegar uma hora que você vai ter que ter uma tomada de decisão. Você vai chegar para o pessoal, infelizmente, né, aqui eu já aprendi muito, eu agradeço muito, mas eu quero seguir o meu caminho e não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Se o seu espaço permite, tá? Você pode seguir tranquilo, né? E aí você tem essa opção. Mas essa é uma opinião que eu tenho, tá? Então, como eu comecei na massoterapia como empregado, e aí eu trabalhei um monte, tá? Aprendi um monte, e aí depois a gente vai seguindo o nosso caminho, com mais experiência, com mais confiança. E a gente já viu mais ou menos ali como o negócio funciona. Porque logo de cara, nunca é fácil e sempre vão aparecer as pessoas olham às vezes para você, olham você ali no seu espaço e acham que tudo é fácil, mas não é, né? A gestão do dia a dia, como divulgar o seu trabalho, não é fácil e exige sim um tempo para que você possa se dedicar a aprender tudo isso. E eu falo assim, quando você é empregado, você tem uma base boa de salário se sustentando, né? Você sabe ali no mês vai cair 2, 3 mil reais por mês. Você, durante esse período, além de estar se aprimorando tecnicamente, tem tempo para ir começando a olhar como que funciona o dia a dia de uma clínica, como que funciona a captação de clientes, como que funciona a fidelização desse cliente, tá? Então, tudo isso você tem que ir somando de conhecimento, aprendendo o máximo possível. Para quê? Para que posteriormente, depois, você consiga seguir seu caminho, né? Eu tenho aqui um espaço, tenho uma clínica e a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas eu tenho certeza que a ideia, e eu também não quero aqui pessoas que ficam eternamente com a gente. Por quê? Porque às vezes ele precisa seguir o caminho dele. Mas eu gosto da ideia que quando a pessoa tem uma base, tá?
fica aqui com a gente, tenha estabilidade, mas que siga o seu caminho. Comece a ganhar mais dinheiro com os atendimentos domiciliar, faça as divulgação, e aí depois o boca a boca também desses particulares seus vão te ajudando a ter cada vez mais. E aí com isso, você acaba tendo uma renda de 5, 6 mil reais por mês. Então, 2, 3 mil do seu emprego fixo, que aí pelo menos você tem tranquilidade para pagar todas as suas contas, né, sua necessidade, e por fora isso vai te agregando, te dando mais fôlego, né, vai aumentando a sua renda, e isso é bem bacana, tá? Então isso aí é a segunda dica, a minha opinião em relação a como iniciar ali, quando você logo que sai do curso técnico, logo que você termina a sua formação em massoterapeuta, na minha opinião, na minha humilde opinião, o ideal é que você procure um emprego, trabalhe para alguém ou que você faça parcerias. Faça parcerias. Não precisa investir muito logo de cara. E com o tempo, você vai se desenvolvendo, vai aprendendo essa gestão do dia a dia como massoterapeuta, vai se aprimorando tecnicamente. Por quê? Porque o espaço vai já dar clientes para você. Então, conforme você vai atendendo, você vai ficando cada vez melhor profissionalmente. Vai te dando essa base para você evoluir profissionalmente, tecnicamente com as mãos, ganhando mais habilidades. Por quê? Porque você vai estar constantemente atendendo clientes. E você só aprende quando você atende, quando você pratica a técnica. Tenha certeza disso. É fundamental que você pratique, tá? Porque se você não praticar, você vai parar no tempo. Não tem como não acontecer isso. Agora, existem casos em que a pessoa começa no domiciliar e vai embora, né? Não estou falando aqui que é proibido, tá, gente? Não estou falando que é proibido você começar direto, abrir no seu espaço, ou você começar já no atendimento domiciliar. Tem gente que tem dinheiro, tem recursos para isso. Tem carro, a pessoa tem dinheiro para comprar uma marca, tem dinheiro para comprar os materiais descartáveis, tá? Tem dinheiro para comprar óleo, tudo ali, tudo bonitinho. Tem dinheiro para comprar uma caixinha de som bacana para levar no atendimento domiciliar. Então, se você tem condições de fazer tudo isso, de se aprimorar, de montar o seu espaço, de reformar, bacana também. Mas, aquilo que eu falo para vocês, se vocês não tiverem uma boa base, não tiverem praticado muito, não adianta nada ter seu espaço, o cliente vem a primeira vez e você não consegue ter resultado. Você não consegue resolver o problema dele. Por quê? Porque ele vai vir uma vez e depois não vai voltar. E além de não voltar, ele não vai divulgar o seu nome. Falar, ó, vai lá na fulana de tal, porque ela é muito boa, né? Então você precisa ter essa garantia, tá? Essa confiança de que tecnicamente você está preparada para isso. Você tendo isso, perfeito, vai fundo, vai embora, porque o sucesso é logo ali, tá? Mas para isso você precisa ter toda essa prática, ter toda essa autoconfiança, ter esse desenvolvimento, tá? Então, essa é a minha segunda dica. E eu acredito que por hoje a gente vai ficar nessas duas dicas e semana que vem a gente complementa, falando sobre a terceira e a quarta e depois a gente finaliza com a quinta. Esse tema aqui eu acabo falando muito, né? E eu vou dar agora uma atenção para as perguntas e os questionamentos a respeito do que eu falei sobre essa segunda dica. Será que deu muita controvérsia aqui? Deu um bafafá ou não, hein? Vamos lá. A Carla falou, eu fiz um curso de manicure uma vez, pensei em trabalhar um spa, dia de pés, para juntar o dinheiro para massoterapia. Tem a ver ou não? Tudo a ver, Carla, tudo a ver. Eu acho que é um processo, não é? Eu acho que vale a pena você pensar nisso. Mesmo porque também, isso é uma coisa que eu sempre penso. Eu falo assim, eu vou fazer esse curso, porque esse curso vai me agregar isso, e eu vou conseguir ter mais resultado com isso. Então esse planejamento é perfeito, tá? Aliás, todo mundo tem que fazer isso. Você tem que pensar que você vai fazer um investimento, você vai fazer uma parceria, você vai gastar a sua energia em uma determinada atividade para você ter determinado retorno. A gente não pode estagnar na vida. E aí eu falo assim, ó, que nem eu falei agora a dica, ser empregado. Mas eu não estou falando para você ser empregado a vida toda.
Você pode ser empregado a vida toda assim, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Tem perfis e perfis. Então, cada um tem o seu também. Se você quer ser empregado, se você gosta de ser empregado e se você sente valorizado no seu emprego, perfeito. E isso que importa. E agora, eu acho que às vezes para você conseguir crescer na vida, em algum momento você vai precisar trabalhar um pouquinho mais além do seu ambiente de trabalho, tá? Você vai precisar se desenvolver para você ter um retorno maior na massoterapia, tá ok? Então, Carla Michele, pode fazer isso sim, segue esse plano que vai dar certo, tá? E qualquer coisa, manda mensagem que eu posso tentar te ajudar, dando aqui a minha opinião de acordo com o que estiver acontecendo ali, se tiver alguma dificuldade. O Cubano ainda falou, estou com uma cliente fazendo shiatsu 2 vezes por semana. Na semana passada eu vendi uma cinta da empresa que eu desenvolvo e tem quântica. Ela falou que está ajudando muito. Ótimo. Associando ainda a sua atividade profissional já, é melhor ainda. Por quê? Porque você agrega mais valor ainda, né? E isso é muito importante, tá? Então você vai conseguir ter ganhos de duas formas, atendendo a cliente e vendendo os seus produtos, tá? Perfeito isso. Fabiana, eu queria saber se a massagem pode ser aplicada em quem tem síndrome do manguito e se a mesma pessoa tem túnel do carpo, ela quer fazer massagem. Eu posso atender? Claro que pode. Na verdade, assim, o que você tem que só tomar cuidado é em relação à inflamação. Então, quando tiver muito inflamado, quando tiver inchado, vermelho, com dor, tá? Você tem que tomar cuidado. Você coloca a mão assim, compara a mão, lembra que eu falei já? Você coloca a mão numa mão e coloca a mão no outro, as duas ao mesmo tempo, e faz uma comparação de temperatura. Se está muito quente, não aplique a massagem nessa região, nesse momento. É agudo, está inflamado, vai piorar. Mas nada impede de você trabalhar o pescoço e o ombro dela, que está inflamado também, que está tenso, mas não está agudo. Que não está agudo, tá? Então aí você pode ir aliviando a tensão, que aos poucos você consegue chegar lá na mão, e aí você vai ter um resultado melhor ainda, tá? Mas nesse caso precisa ter paciência para ir chegando até lá, tá? Josenito, comecei a atender em domicílio, hoje tem a minha sala. Perfeito também, né? Eu acho que... E você começou aí no Caribe mesmo, Josenilde, atendendo com massagem? Não foi aqui no Brasil? Também faço parcerias em hotéis, e ainda mais no Caribe, né? Que lugar específico do Caribe você trabalha? Né? Conta para nós aqui. Esta é a palavra correta, ética. Isso é verdade, Cubano. Tem que ter ética. Você recomenda o uso de ferramentas de madeira na reflexologia no shiatsu? Sinceramente, não, Carol. Mas eu sei que tem muita gente que usa e não... né, acho ruim, não recrimino isso também, tá? Mas na minha opinião, a nossa mão, ela é capaz de desenvolver isso. Por que que eu não gosto? Porque essas ferramentas não conseguem te dar a sensibilidade necessária. Então a minha mão, os meus dedos, é através dele que eu consigo realmente sentir ali como que está a pele, a musculatura do cliente, tá? Então, com essas outras ferramentas, às vezes a gente não consegue sentir isso, tá? É verdade mesmo, em tudo, se não formos éticos, jamais vamos crescer profissionalmente, com certeza. Carla Michele, com qual massagem eu posso começar? Carla, acabei de falar aqui no começo da live, falando a respeito de como eu escolho a técnica que eu vou trabalhar, tá? Então, depois essa live vai ficar gravada aqui no meu IGTV. Então você vai lá, assiste no começo, porque é bem bacana. Eu falei bastante, quase que ali 15, 20 minutos, né, falando sobre isso. Mas para você já não ficar perdido aqui, eu sempre indico você começar com aquela técnica de acordo com o seu público-alvo que você pretende atender. Então, se é gestante, vai ser determinada técnica. Se é terapêutica, vai ser determinada técnica. Se você quer atender pessoas com dor, vai ser determinada técnica. Se você quer atender idoso, é outra técnica. Se você atender criança, é outra técnica, tá? Mas, de forma geral, o que eu sempre indico é você começar com uma, no máximo 2 técnicas. Se aprimore bastante nessa técnica e depois
você vai evoluindo, aprendendo mais, tá? Ó, o Marcos Aquino falou assim, Carla Michele, faz um curso de massoterapia, você já começa conhecendo várias técnicas, depois se aperfeiçoa em uma. Obrigado, estou procurando curso, mas onde moro só achei online. Hoje em dia não tem problema nos online, tá? Hoje em dia é assim mesmo. E os online evoluíram muito, tá, Carla? Adoro suas orientações. A Leli Diggs, eu que agradeço aí a sua participação. Jordane, suas dicas são 10. Obrigado, viu, Jordane? O Marcos está falando assim, Carla Michele, dependendo do curso você aprende muito. O que vai lhe ajudar é a sua dedicação. Isso é verdade, Carla, isso é verdade. A Suzana Correia aqui, gratidão, eu que agradeço. A Marcele, massoterapeuta, entrou aqui também. A Carla entendeu. A Claudinha perguntou aqui, o ideal é fazer um curso técnico de massoterapia? Pergunto, pois eu estou fazendo faculdade de estética, onde aprendi anatomia, fisiologia e tal, e fiz o curso de massagem relaxante para começar. Nesse caso, não precisa, porque você já está fazendo a graduação. Né? Nem que seja tecnóloga, né? Porque em estética geralmente é o curso de tecnólogo, mas você já está fazendo a sua formação de ensino superior. Então você não precisa fazer o curso técnico de massoterapia, a não ser que você queira se aprimorar em outras técnicas de massagem da massoterapia. Mas, a partir do momento que você já fez o seu curso do seu ensino superior, você pode agora fazer um complemento através de cursos livres, sem problema nenhum. Tá, Claudinha? A Valéria falando assim, ó, gente, professor Marcelo dá esses cursos online, se aprende muito bem, bem detalhado. Obrigado, Valéria. É isso aí. Gleuza, você dá curso técnico? Não, na verdade a gente não tem cursos online, eles não são cursos técnicos, tá? Lógico que para ser um curso técnico você precisa cumprir algumas normas do MEC, tá? Inclusive, por exemplo, tem uma carga horária de 1.200 horas, 1.200 horas. E eu não sei como é que está ainda a questão da regularização dos cursos online para curso técnico. Eu tenho certeza que tem muita gente pensando nisso, trabalhando para fazer essa liberação. E aí, quando um conseguir, pode ter certeza que vão aparecer inúmeros outros cursos, outras escolas oferecendo curso técnico online também, tá? A Claudinha, a Márcia respondeu a Claudinha, falando, eu também sou graduando em estética, fiz curso de massagem relaxante. Perfeito. Quem já fez a graduação em estética não precisa fazer curso técnico, com certeza não precisa. Mas não quer dizer que você não pode fazer. Se você tiver interesse, curiosidade, quiser aprender mais técnicas de massagem, fique à vontade, seja bem-vinda, tá, à área, e você vai gostar bastante, eu tenho certeza. Se você gosta dessa área, você vai curtir sim. A Josenildo falando, suas lives são todas segunda-feira? Isso, toda segunda-feira às 10 horas da manhã, tá bom? Gostaria de fazer mais, mas infelizmente ainda me falta um pouco mais de tempo. Barretos Henrique, muito bom. Rosiane Silva Ambrósio, inclusive com spa dos pés e reflexologia. A Carla Michele, isso. Cubano, professor, é claro que temos que aprender a ganhar financeiramente, mas também ter amor no que estamos fazendo. Com certeza, perfeito. Suriname, olha, em Suriname, que bacana. Muito legal, quero conhecer Suriname ainda. Quanto cobrar em média no spa dos pés? Vi um vídeo seu explicando como fazer a conta. O esquema de R$2 por minuto encaixa nessa questão? Considerando a reflexologia podal, Carla Michele, a técnica em si, você pode pensar nisso. Agora, o spa dos pés geralmente envolve todo um conceito, né? Inclusive com escalda-pés e depois a massagem. Se você fizer esse complexo todo, aí sim essa regra ajuda e eu acho que vale a pena. Só ressaltando para analisar os seus custos. Então, em 30 minutos, vezes 2, R$60. Cobre os seus custos, R$60, né? O seu aluguel, o seu espaço, ou se é domiciliar, o seu transporte, os seus descartáveis, a lavanderia, o creme, tá? O óleo essencial, cobrindo os custos, tendo ali a margem de lucro que você deseja, perfeito.
aquele valor que vai sobrar para você no final do mês, perfeito, é isso que importa, tá? Josenildo, sou esteticista também, então fui vendo as necessidades e estudei a massagem. Legal, moro aqui há 15 anos. Cheguei, não tinha esteticista e fui buscando a necessidade que tinha aqui. Interessante isso, muito importante. Quando você consegue captar isso, a necessidade da região é mais fácil ainda, né? Você tem um retorno muito maior. AC Deia de Souza, obrigado por dedicar seu tempo para nos passar tanto conhecimento. Eu que agradeço a atenção, carinho de vocês, né? Cada vez mais gente aqui me acompanhando. Eu lembro no começo, em que a gente abria a live, tinha 10, 12 pessoas. Hoje, né, gradativamente a gente vem aumentando, então isso me deixa muito feliz, tá? E lógico que é um trabalho também, é o meu trabalho no sentido de propagar o conhecimento e de vender os meus cursos também. Então, é uma troca, tá? É uma troca isso aqui. Lembra, sim, que a gente sempre está trocando, né, ajuda um com o outro, tá ok? A Valéria, assisto todos os seus vídeos, professor, quero muito aprender a tuinar. Professor, quero comprar uma maca portátil, já tenho a fixa. Fiz um vídeo falando sobre a maca. Você assistiu lá, Valéria? Falando sobre os requisitos, né? O que é importante. E o tuinar é muito interessante. Infelizmente, eu não tenho aperfeiçoamento, muito conhecimento aprofundado no tuinar. Eu sei que ela tem uma relação muito grande com os 5 elementos e os movimentos são um pouco diferentes. O próprio diagnóstico e tudo mais é feito a partir dali da avaliação da medicina chinesa que a gente aplica na acupuntura. Então eu teria até uma facilidade maior, acredito eu, uma facilidade maior para estar desenvolvendo a técnica e de repente é uma questão para o futuro para que eu me aperfeiçoe. Mas como eu já disse para vocês lá do começo, é muito difícil assim a gente se aperfeiçoar em tudo, né? Então, às vezes a gente tem que focar assim, não adianta. Eu gostaria de fazer um curso disso, eu gostaria de aprender isso. Então, se você começa a agregar muita técnica no seu portfólio, vai chegar uma hora que você não vai saber nem mais aquilo que realmente te define como profissional, tá? Então você tem que seguir um caminho e buscar se aperfeiçoar mais naquele caminho. Você pode ir pesquisando aqui, tendo conhecimento, né, para você saber um pouquinho mais sobre várias coisas, mas, né, você não pode deixar o seu carro-chefe de lado sem atualização, sem aperfeiçoamento, tá? E quando a gente quer abraçar o mundo, a gente não dá conta. A gente não dá conta. Márcia Silva, certo, pois também sou graduando em estética e me encontrei na massoterapia. Não tem problema nenhum. Parte agora para os cursos livres. Mas, se você também quiser fazer o curso técnico de massoterapia, não tem problema nenhum, tá bom? Professor, eu não tenho nem palavras. O senhor se tornou minha referência na massoterapia, não desmerecendo o professor Armando que me ensinou a massagem relaxante e a Quick. Não tem problema. Na verdade, todos nós somos professores, somos, né, pessoas que vão ajudando um ou outro, tá? Essa é a profissão do professor. Essa é a ideia. Alzei Massagem, salve, seja muito bem-vindo aqui. A Rosivânia, eu assino embaixo no que a Valéria falou. Os cursos do professor Marcelo são ótimos, são super didáticos, explicativos. Depois de ver, a gente perde esse preconceito com os cursos EAD. Muito obrigado, viu, Rosivânia? Marquinhos, entendi, super bem explicado. Eu tava lá, eu e a minha esposa. O Tom, a madraça da minha esposa fez massagem relaxante e aplica reiki. Falei que estou fazendo a reflexologia podal com as dicas e aulas que o senhor me deu. Ela pediu para que eu tome cuidado na reflexologia. E que sentido, hein? Em que sentido? Depois me manda uma mensagem maior, porque a gente já vai estar terminando aqui a live, já são 11h08, tá? Mas qualquer coisa, me manda um direct, tá bom, Tomás? De repente eu posso ajudar, porque na verdade assim, não precisa ter muito cuidado com a reflexologia não, tá? Dá para aplicar tranquilamente. É muito gratificante participar dessa live. Eu que agradeço a sua participação, Josenilde, ainda mais aí de Suriname, especial. Valéria, sou da cidade de Garça, interior de São Paulo. Já ouvi falar, nunca fui, mas já passei perto aí. Sou nova no ramo, assisti o vídeo da maca. Bacana.
tiver alguma dúvida, me manda um direct também, tá? Claudinha, você dá curso de alguma técnica específica? Sim, Claudinha, eu tenho curso, massoterapeuta de sucesso, tá? E tenho as outras técnicas todas avulsas também. Se inscreve no evento Turbine Sua Massoterapia, tá? Tem a link na descrição lá na minha bios, tem no canal do YouTube, tá? Para fazer inscrição deste evento. Qualquer coisa me manda um direct também que eu te mando o site de inscrição para você participar desse evento e depois conhecer mais sobre o meu trabalho. Sebastiana, eu estou muito feliz, aprendo com você, professor. É verdade, Sebastiana, eu sei disso. Precisa trabalhar mais lá no curso, mas está indo muito bem. Através do curso de 3 dias que peguei com o professor, Armando despertou a aprender mais e conheci com o senhor aprendendo muito. Beleza. A net caiu, sem problemas, a gente já está saindo aqui também hoje, tá? Oi, Nicole, tudo bem? Quando terminar minha graduação em enfermagem, pretendo fazer uma pós em massoterapia e terapias holísticas e complementares. Perfeito, Nicole. Acho que vai complementar mais ainda. Valeu, pessoal. Até segunda. Abraços. Tchau, tchau. A Denise mandou aqui. Fiz um curso de 1 dia no Rio, mas gostaria de fazer um curso com uma carga horária maior, presencial. Perfeito. Escutei falar do Senac, mas se tiver outra dica, agradeço. Manda um direct para mim, Denise. Lhe conheci semana passada, mas já sou sua fã. Eu que agradeço aí a sua participação, Josenilde. A gente se encontra mais vezes aqui, tá? Tem umas pessoas que a gente já vai tendo até intimidade, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, né? Mas a gente vai ter até intimidade, porque a gente sempre vê o nome dela ali. E eu fico muito feliz com isso. Agradeço muito a confiança de vocês, tá bom? Ela falou que posso atingir em algum ponto específico e se tiver alguma causa eu posso piorar. Sim, isso é verdade. Mas todas as técnicas de massoterapia possuem indicações e contraindicações. E aí é o que a gente fala, é o que diferencia o profissional do amador. Então, quando você tem um conhecimento teórico, sabe aquilo que é contraindicado, você não aplica a técnica e não tem esse problema. Entendeu? Então, isso é importante você estudar e se aprofundar na teoria também. Às vezes a gente acha que teoria não vale para nada, o que importa é a prática, mas aí entra essa questão, tá? Que eu sempre falo para vocês. Conhecimento teórico e prático é o pilar número 1 do massoterapeuta de sucesso. Ó, o Alzen Massagem aqui, ó, estamos com um pessoal muito internacional hoje, né? Também de Luxemburgo. Sou novo iniciante aqui. Obrigado pelas dicas. Eu que agradeço. Valéria, um beijão e a gente se fala, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.